Olá meus caros, hoje eu estou aqui trazendo um vídeo sobre trigonometria, legal? Eu vou trazer literalmente uma série de vídeos sobre trigonometria, porque eu não posso claramente trazer toda a teoria que é abordada em trigonometria em uma aula só, porque ou ficaria muito grande ou eu só traria as coisas que nem maluco tudo de uma vez. Então eu preferi dividir, vai ser várias aulas provavelmente, e a primeira hoje só vai ser introduzir o que é ciclo trigonométrico, tá? Eu claramente não vou trazer trigonometria no ensino fundamental, é a parte do ensino médio, então a gente vai aprender sobre ciclo trigonométrico, razões trigonométricas no ciclo trigonométrico, relações fundamentais da trigonometria, que a gente vai tirar pelo próprio ciclo mesmo, legal? E vou trazer outras ideias que geralmente se você vai aprender isso daí no ensino médio, você não vai receber do seu professor, porque ele não tem tempo, provavelmente, eu espero que seja isso, e porque muitas vezes as pessoas não se interessam por isso, então se ele viria trazer isso, ninguém gostaria e seria uma aula chata. Legal. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, o que é um ciclo trigonométrico? Ciclo trigonométrico por si só é simplesmente uma circunferência. E para isso a gente vai ter que trabalhar o básico de geometria analítica, que é uma circunferência analisada num plano cartesiano. Só que nesse caso é um plano cartesiano ortogonal, que o eixo x a gente vai chamar de U e o eixo y de V. Legal? Isso vai ser importante para a gente distinguir muito bem a análise que a gente vai fazer. Então, vamos ter aqui o eixo U e o eixo V. E uma circunferência de centro 0, 0. Imagina que isso daqui é uma circunferência de centro 0, 0, o que não é, mas imagina que é. Então, aqui seria o centro 0, 0. Legal? E o raio? O raio, ó, é raio 1. Então aqui seria o 1, 0. Legal? Que a gente vai chamar de A. Claramente que não é toda a literatura que traz isso. Esse ponto aqui seria o ponto 0, 1, que é o B. É sempre bem direto a gente analisar. A abscissa 1 ordenada a 0, a abscissa 0 ordenada a 1. Aqui a gente vai chamar, ó, peraí, esse ponto aqui de A', e seria o quê? A abscissa menos 1, eu vou colocar porque não tem tanto espaço, e B aqui de B', ordenada em menos 1 e abscissa 0. Interessante, então o básico é esse. Então a gente tem o que? Uma circunferência sendo analisada num plano cartesiano de eixo V, que a gente representa da seguinte forma: OV, legal? A gente representa como todo esse plano cartesiano ortogonal de raio 1, legal? Você pode ver também como o nome da circunferência como lambda, legal? Só que por isso só não tem nada demais. Agora a gente tem que saber como que a gente vai trabalhar. Legal, agora a gente tem que trabalhar com valores aplicados, porque a gente tem simplesmente uma circunferência, mas cadê a trigonometria? A trigonometria vai vir agora. Vamos considerar um ponto na circunferência, ou seja, um ponto que seja pertencente à circunferência. Vou chamar esse ponto aqui de P. E eu vou ligar do centro até P. A gente tem esse ângulo aqui de abertura, que eu vou chamar de X. Legal. A gente consegue perceber que a gente tem esse ponto P, que pertence à circunferência, que a gente pode fazer sua projeção sobre os eixos. Agora toda a projeção vai formar um ângulo de 90 graus. Legal? Então a gente tem esse ponto aqui e esse ponto. Legal. A gente tem um ângulo de 90 graus, né? Então, vai ser interessante. A gente vai ter que em algum momento aplicar Pitágoras ou uma relação trigonométrica do ensino fundamental no triângulo retângulo. Interessante. Agora vamos vir para a parte das relações. Ok, nós sabemos o x. Só que agora a gente vai trabalhar com as relações trigonométricas. O que seria o tal seno x? Seno x, galera, vai ser isso daqui. Vai ser, chamando aqui de px de py, a gente vai chamar que seno x é igual ao segmento P
PX. Ou seja, isso daqui, né? PPX, segmento aqui. O que a gente poderia também simplesmente analisar, que seria que isso aqui é igual a OPY. Por quê? Sistema, a gente está trabalhando no sistema plano cartesiano ortogonal. A gente está vendo esse PX, se a gente trabalha com reta, seria paralelo. Se é paralelo, então temos que PY é igual a PXP. Então, exatamente aqui. Só que PY é igual ao quê? A simplesmente PY, o valor de PY, o valor da ordenada. Legal? Até assim fica interessante, mas trabalhar com a ordenada de PY, que eu vou chamar de Pzinho Y, que seria o quê? Tal que PY é do tipo 0, Pzinho Y. Legal? Então é ordenada. Então, interessante. Então vimos que seno x vai ser a ordenada do ponto que temos como imagem, ou seja, então de certa forma temos o que? Seno x é a ordenada da sua imagem. Sendo a imagem o ponto que nós encontramos, tal que o ângulo que é formado pela semirreta OP, então continuaria, o menor ângulo, né? Claro, e OA. Então seria esse ângulo x. Semirreta OP e OA formaria esse ângulo x. Então a gente obtém que seno x vai ser a ordenada da sua imagem. Agora o cosseno de x, que é outra razão trigonométrica, que a gente já estudou isso no ensino fundamental, vai ser o quê? Vai ser PPY. PPY. Novamente, paralelo, então vai ser exatamente igual a OPX. Que isso aqui vai ser P'X, de tal forma que PX seja Pzinho x, ou seja, abscissa PX e ordenada 0, né? Então, seno x é a ordenada da sua imagem e cosseno x é a abscissa da sua imagem. Legal, agora a gente tem que saber o que é tangente de x. A gente já viu o que é seno e o que é cosseno. Agora vamos ver tangente. Tangente é o seguinte, vamos dar aqui uma reta tangente à circunferência. Imagine que isso aqui é tangente à circunferência. Pelo teorema de geometria plana, esse ângulo vai ter que ser de 90 graus. Agora vamos considerar esse mesmo ponto e vamos prolongar ele até aqui, que eu vou chamar de P'. Legal? Então considere que essa reta que eu vou chamar de S é tangente à circunferência. Legal? Agora, pegando o ponto O até o ponto P e prolongando esse segmento de reta até intersectar a reta S, obtemos o ponto P'. E chamamos o seguinte, ou seja, tangente x, vamos chamar de AP'. Ou seja, a medida algébrica de AP', sendo P' é o ponto de intersecção do prolongamento da imagem determinada pelo ângulo x. Legal? Então, interessante. Não tem como a gente melhorar isso daqui agora, antes de relacionar isso às razões trigonométricas, legal? Então, por enquanto é legal. O básico está aqui. O básico que eu vou trazer hoje é só essas três. Amanhã não, 3 vezes, eu não sei se eu vou trazer amanhã, mas outras aulas eu vou trazer cotangente, secante e cossecante, que então completaria as razões trigonométricas e iria para as outras partes. Legal? Agora vamos relacionar um pouquinho seno x, cosseno x e tangente x. Para a primeira relação, analise esse triângulo retângulo de vértices O, PX e P. Legal? Então a gente tem um triângulo retângulo, né? E de certa forma, galera, a gente pode aplicar o
Teorema de Pitágoras, né? O que ficaria? Que, ó, px ao quadrado mais pxp ao quadrado tem que ser OP ao quadrado. Lembrando que OP é o raio, e o raio, como já vimos, é um... Isso não fica tão legal? Deixa eu... Então vai ficar OPX, só que já vimos que o OPX, na verdade, seria igual a abscissa. Então a gente pode colocar como Pzinho x ao quadrado mais Pxp, exatamente como temos aqui, ficaria OPy, Pzinho y. Um Pzinho y ao quadrado, que é 1 Pzinho x ao quadrado mais Pzinho y ao quadrado é 1, só que quem é Pzinho x? Cosseno x. Quem é Pzinho y? Seno x. Então, portanto, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Isso daqui, é relação fundamental da trigonometria. Isso daqui a gente vai literalmente tirar diversas outras fórmulas importantíssimas. E é bem simples, como a gente viu, a gente simplesmente trabalha com o Teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo. Legal. Só que agora a gente tem seno e cosseno juntos, ou seja, de uma tal forma a gente consegue calcular seno de x a partir de cosseno x. Depois eu vou falar que a gente necessita saber qual é a posição desse x, ou seja, qual é a posição da sua imagem, ou seja, se está no primeiro quadrante, no segundo, no terceiro ou no quarto. É importantíssimo isso para saber, porque vamos analisar. Seno x aqui é positivo, mas aqui, também vai ser positivo, perdão, mas no terceiro e no quarto, analisa. Negativo, negativo. E agora cosseno, olha. Ficaria negativo no segundo quadrante, no terceiro também, mas no quarto é positivo. Ou seja, nem sempre vamos encontrar que seno ao quadrado de x, que é igual a menos ou menos cosseno ao quadrado de x, vai ser seno x é igual a raiz, não menos, e sim mais raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então é importante saber qual é a posição da imagem, que a gente geralmente analisa com o seu ângulo, tá? Com o ângulo que forma esse arco aqui. Legal? Interessante. Agora vamos relacionar tangente x com seno x com cosseno x. Porque a gente já relacionou essas duas, agora eu quero relacionar as três. E outras duasinhas ali para ficar legal. Interessante. Vamos lá. Vamos ter que utilizar semelhança de triângulos. Vamos analisar os dois triângulos. O primeiro, PXP e outro, AP'. Primeira coisa, ângulo x é igual para todos. O reto tem nos dois. Portanto, esse ângulo aqui é igual a esse. Se temos três ângulos iguais, pelo caso ângulo, 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 que acaba dando o mesmo caso que os lados proporcionais também. Então eles são semelhantes. Lados homólogos aí proporcionais. Então o que a gente pode fazer? Trabalhar com razão. E com isso a gente vai trabalhar com razão. PX sobre PX é igual a P' A sobre OA. Foi direto assim, mas calma. Vamos lá. Trabalhei, PPX, então fica aqui. PPX sobre PXO, ou seja, PX tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a P' A, ou a P' sobre OA. Se somente ser, vamos lá. PPX seno x. OPX cosseno x.
P' tangente de x. O 1. Ou seja, tangente x é igual a razão seno x sobre cosseno x. Tão simples assim? É, simples. Então a gente conseguiu relacionar tangente com as duas outras razões trigonométricas, o seno com o cosseno, reciprocamente. Agora eu quero encontrar fórmulas que você provavelmente não deve saber, se você não estudou matemática por fora, mas que relaciona diretamente seno tangente com cosseno tangente. É isso aí mesmo. Então vou apagar aqui o quadro. E eu só coloquei as duas fórmulas que a gente conseguiu demonstrar e chegar à conclusão. Agora eu quero relacionar tangente x com seno x e cosseno x com tangente x sem intermeio do seno. Ou seja, por exemplo, por meio da tangente encontrar o seno direto, por meio do seno encontrar a tangente, por meio do cosseno encontrar a tangente, por meio da tangente encontrar o cosseno. Relações diretíssimas assim que você vai fazer em segundos, que você demoraria um pouquinho assim, né, do método padrão que seria de resolução, que seria para o sistema que dá para resolver, tá? Só que eu não recomendo, tá? Eu não recomendo vocês fazerem isso porque vai ocupar tempo, vai ocupar espaço. E matematicamente também não é interessante a gente ficar trabalhando com esses tipos de sistema. Então vamos lá. Nós temos seno quadrado, cosseno quadrado. Aqui temos seno x sobre cosseno x. Então é interessante a primeira ideia para a gente relacionar essas duas fórmulas, essas duas equações, é levar ao quadrado. Então, ó, tangente ao quadrado de x vai ser seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Eu falei, mas isso é uma observação que quase as pessoas não fazem, mas geralmente a gente coloca o ao quadrado entre a razão e o valor do ângulo, né? Por que a gente não coloca, na verdade, seno x ao quadrado? Porque pode confundir se a gente não estiver usando parênteses, que é padrão a gente não usar parênteses. Então, para não confundir, para a gente não confundir como tangente de x ao quadrado, é tangente ao quadrado de x. Então é importante isso, se vocês não falam, às vezes as pessoas nem obedecem isso, e preferem colocar tudo em parênteses depois eu levar ao quadrado, que fica feio, mas é o padrão, né? Fazer o quê? Agora vamos lá. Eu quero que o cosseno ao quadrado de x seja simplesmente seno ao quadrado de x. Ou seja, como que eu posso escrever cosseno ao quadrado de x na forma, ou seja, em função de seno ao quadrado de x? Por aqui, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair seno ao quadrado de x em ambos os lados. Vai ficar o quê? Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x dá 0. Que isso aqui vai ser igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Beleza. Incrível, vamos substituir. Vai ficar o quê? Tangente ao quadrado de x é seno ao quadrado de x sobre 1 menos seno ao quadrado de x. É suficiente? É. Só que, por que não terminei aqui? Por que eu simplesmente não coloco isso? Porque mas geralmente quando estamos nessa questão, a gente quer saber cosseno de x, quer saber seno ou cosseno de x por meio de tangente, ou seja, a parte mais difícil. Nós queremos saber seno em função de tangente, não tangente em função de seno. Claramente que essas duas razões trigonométricas, por meio dessa equação, estão dependentes entre si. Mas eu quero que explicitamente, ou seja, para quando eu resolver, seja prático e direto. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar. Eu vou fazer o quê? Vou multiplicar 1 menos seno ao quadrado de x em ambos os lados. Então, como vai ficar? Vai ficar tangente ao quadrado de x vezes 1, que dá 1, menos tangente ao quadrado de x vezes seno ao quadrado de x, que é igual a seno ao quadrado de x. Então, chegamos aqui. Tangente ao quadrado de x menos tangente ao quadrado de x vezes seno ao quadrado de x é igual a seno ao quadrado de x
Portanto, o que eu quero fazer? Encontrar seno ao quadrado, né, agora, evidência, em função de tangente ao quadrado de x. Então, colocando seno em evidência, como é que ficaria? Ó? Ficaria tangente ao quadrado de x é igual a seno ao quadrado de x vezes, fica 1, né? 1, e aqui ficaria, do outro lado ficaria mais, né? Somando tangente ao quadrado de x e seno ao quadrado de x em ambos os lados. Mais tangente ao quadrado de x, fechamos o parênteses. Olha aqui, temos um produto, podemos multiplicar, ou seja, dividir por 1 mais tangente ao quadrado de x ou multiplicar por 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado de x. Então, seno ao quadrado de x vai ser, ó, tangente ao quadrado de x sobre 1 mais tangente ao quadrado de x. Por que isso é importante? Primeiro, se eu sei tangente, eu sei seno ao quadrado de x. Se eu sei onde está localizado o ângulo, a gente vai ver isso depois, sabemos seno de x. Se sabemos seno x, podemos aplicar isso ou podemos aplicar isso. De qualquer forma, a gente vai encontrar. Só que aqui, ó, chama tangente ao quadrado de x de, sei lá, L muda a variável. Então temos que, a mesma ideia, vou chegar aqui, L vai ser igual a isso. De qualquer maneira, a ideia é sempre a mesma, legal? Lembra que o processo é inverso, aqui está mais, aqui vai ficar menos, só que o padrão é você trabalhar com seno, que é igual a tangente ao quadrado de x sobre 1 mais tangente ao quadrado de x. Agora eu quero trabalhar com cosseno ao quadrado. Eu posso relacionar por meio disso e já fazer direto. Legal? Como é que eu posso fazer isso então? Seno ao quadrado de x vai ficar o quê? Subtraindo cosseno ao quadrado de x em ambos os lados. Vai ficar seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, cosseno ao quadrado de x... perdão. Tá. 1 menos cosseno ao quadrado de x tem que ser igual a tangente ao quadrado de x sobre 1 mais tangente ao quadrado de x. Legal. Então o que? O que eu vou fazer? Eu vou subtrair 1 em ambos os lados e vou multiplicar por menos 1 em ambos os lados. E com isso, ó, temos que cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos tangente ao quadrado de x sobre 1 mais tangente ao quadrado de x. É suficiente? Teoricamente é. Só que vocês vão ver que isso aqui é até que mais fácil. Isso aqui acaba chegando numa forma mais fácil que esse ano. Então, para agilizar ainda mais, vai ficar o quê? O que eu vou fazer? Vou multiplicar isso aqui por 1 mais tangente ao quadrado de x sobre 1 mais tangente ao quadrado de x. Ou seja, dá 1, né? A não ser que tangente ao quadrado de x seja menos 1. Então a gente tem um número complexo, que não pode ser. Então, claramente diferente de zero. Então a gente vai ter o quê? 1 mais tangente ao quadrado de x menos tangente ao quadrado de x, olha aqui, ó, sobre tudo isso sobre 1 mais tangente ao quadrado de x. Olha que maravilha. Tangente ao quadrado de x menos tangente ao quadrado de x, zero. Então isso aqui é 1, aí 0, 1, sobre 1 mais tangente ao quadrado de x. Só que isso daqui tudo, gente, é equivalente e é igual a cosseno ao quadrado de x. Ou seja, o que vimos nessa aula? A gente viu 3 equações trigonométricas dentro do ciclo trigonométrico, que eu já mostrei, exemplifiquei para vocês o que é um ciclo trigonométrico. E nós determinamos a imagem de um ângulo no ciclo trigonométrico por meio de um ponto na circunferência, e esse ponto, de certa forma, a intersecção, né? Ou seja, o ângulo formado com o centro até esse ponto e do centro até o ponto A, sendo A 1, 0, né? Seria o menor ângulo possível, né? Seria o próprio x. Então, ou seja, o x, o ângulo que a gente quer analisar, seria o ângulo que forma um arco que tem extremidade. No caso, isso seria positivo, mas de qualquer forma, vamos analisar simplesmente como extremidade no A até sua imagem, até o P. Legal?
Então é isso. Legal? A gente também criou relações entre o seno x e o cosseno x. Aqui, entre tangente e seno x e cosseno x, só que a gente teria que saber os dois para conseguir saber a tangente. E aqui a gente conseguiu encontrar tangente de x em função apenas de cosseno e seno em função apenas de tangente. Legal? Então é isso daí, primeira aula. Eu acho que isso aqui é muito interessante, tá? Eu sei que eu falei mais álgebra do que trigonometria pura, mas é isso aí. Na próxima aula provavelmente eu vou trazer secante, cossecante, cotangente, e a coisa vai ficar mais interessante, vamos ter mais fórmulas, e depois, na próxima aula, eu acredito, a gente vai trabalhar sobre o símbolo trigonométrico não mais como simplesmente a representação de uma circunferência no plano cartesiano ortogonal, o OV, mas sim como uma função periódica. Isso é fenomenal para matar diversas coisas, diversos problemas de trigonometria utilizando apenas isso. Legal? Então é isso aí. Obrigado.